Olá, voltei novamente com o estudo de Mateus e para que não ficasse em aberto, eu decidi estudar aquelas mulheres que eu mencionei no primeiro capítulo e as suas histórias, dar uma passada rápida sobre cada uma para que não ficasse vago, não é verdade? Então nós vamos falar de Judá e Tamar. Tamar foi a primeira mulher que eu mencionei. Gênesis capítulo 38, do verso 1 ao 30. Dá um pause, leia e volta depois. Ok? Então, com você lendo aqui, você entendeu mais ou menos o que aconteceu. O que acontece aqui é que havia uma lei em Israel que dizia o seguinte, que quando um homem morria ou casava-se e morria sem ter filhos, o seu irmão casaria com aquela viúva e o primeiro filho que nascesse não seria daquele irmão que casou, mas sim do que morreu. Por quê? Para que todas as famílias de Israel não perdessem, não se extinguissem. Então, o José casou com Maria, um exemplo, e o José morreu. Então, o João, que era irmão dele, vinha, casava-se com a Maria, e o primeiro filho ia ter o nome de José, para que aquela tribo de José, que seria o nome dele, continuasse. O segundo, o terceiro filho seriam de João, mas o primeiro seria daquele que faleceu. Então nós vemos aqui que o primeiro filho que Judá teve, ele se casou. Mas a Bíblia diz que ele era muito ruim. Então Deus levou, tirou, cortou ele, né? E o que acontece? Era mau aos olhos do Senhor. É o que diz o verso 7. Porém, primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Estranho ouvir falar que o Senhor o matou, mas esse é o poder de Deus. Ele cria, ele dá vida e ele toma vida. Então, pela lei judaica, Onã, que era o segundo, teria que entrar a mulher, teria que ter relações sexuais com ela, e o filho dela seria filho de teria o nome de para que a geração de a família de pudesse continuar. Porém, esse Onã, sabendo que a geração não era para ele, quando ele tinha relações, ele não ejaculava dentro da mulher, mas sim no chão. Deus também o tirou. Por quê? Porque ele foi mau, ele estava descumprindo uma lei de Deus. Então, Judá tinha mais um filho, que chamava Selá. O nome dele era Selá. Porém, Selá era jovem. Então, o que Judá falou? Tamar, aguarda. Quando o Selá crescer, ele se casa com você, para cumprimento da lei de Deus. Porém, o tempo foi passando, e Judá não entregava o filho dele para aquela mulher, porque aquela mulher se tornou uma mulher muito velha para o filho dele. O filho dele ia ter uma mulher muito mais velha que ele. E por causa dessa demora, e também se aproveitando que a mulher de Judá morreu e ele ficou sem mulher, Tamar se travestiu de prostituta. E o que ela fez? Ficou no caminho aonde Judá ia passar. Ele estava sem mulher, não é verdade? Viu aquela prostituta se oferecendo para ele, ele foi e entrou ela. Ele teve relações com ela. E ela engravidou. Quando a notícia se espalhou que ela tinha engravidado, todos queriam matá-la, porque a prostituição dentro de Israel, pela lei de Deus, era a morte. Então, quando foram matar ela, ela falou, desse homem a quem esse cajado pertence, é o pai do meu filho. Então, quando levaram a Judá, aquele cajado dele percebeu que ele era o homem, então ele disse para ela que ela era mais justa do que ele, porque ela estava guardando o casamento para cumprimento da lei de Deus e ele estava se negando. Então é isso que aconteceu. Essa é a história de Judá e Tamar. Então ela se prostituiu com o próprio sogro. Porém, do filho dessa relação sexual é que vem Jesus. Então nós podemos entender, como eu disse antes, que Jesus tinha a misericórdia desde o princípio, o perdão desde o princípio.
Porque aqui Judá errou, sim, errou. Tamar errou, também errou. Como os filhos dele errou e foram tirados. Porém, Jesus perdoou esse homem porque ele percebeu o erro dele, se arrependeu. Não é verdade? Então nós vemos, por isso, que Deus sempre teve misericórdia. Isso é bom de nós entendermos o nosso Deus. Deus sempre teve misericórdia. Tá? Então nós vamos chamar isso aqui um adendo ao livro de Mateus, para que o entendimento seja mais fácil. Tá ok? Então é só isso. Leia novamente com a ideia agora da lei de Deus, que quando o homem morria, o irmão dele casava-se com a mulher, e você vai entender esse contexto e tudo o que está acontecendo. Fica na paz e até no próximo estudo.